Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje, é uma continuação do vídeo anterior, onde eu fui interrompido aqui pela falha no aplicativo de me entregar o processo em tempo real, Então eu não estava sabendo se a gravação estava sendo feita, Então eu finalizei o vídeo e, por incrível que pareça, estava sendo feita, só que não estava me entregando o resultado para que eu tivesse ciência de que estava sendo feita, Então eu vou fazer, continuar da onde eu predispunha a atividade, e aí a gente parou nesse slide aqui, ó. A gente estava começando a entrar no entendimento da radioatividade. Bom, e aí a radioatividade a gente tem, no caso, ondas. As ondas, nós não vemos as ondas. A gente vê os fenômenos que as ondas causam. Então, ondas mais relações quantitativas equivalem a efeitos. E esses efeitos, eles são os efeitos eles são propagados pela atmosfera. Então a gente tem essa atmosfera que propaga esses efeitos. Então essa quantidade de ondas vai dizer os efeitos que elas vão propagar. Então o que acontece? As ondas, elas sempre têm uma rima. A onda, ela tem uma rima. E a rima da onda é igual a uma serra, Uma serra. Sabe uma serra? Você assiste várias serras aí, Uma serra é isso aqui, ó. Uma serra é uma onda. Só que uma onda com muita efetividade, Uma onda ela pode sofrer programação. Você pode programar a onda. E aí a gente tem uma fonte de rima, uma fonte de onda, uma serra que se programa para cortar, para ondular e provocar efeitos propagados pela atmosfera em várias variações de vetores e matérias possíveis. E o que isso entrega para a gente? Isso entrega os efeitos sensitivos nas placas. E aí, nós somos placas sensitivas. Nós temos várias formas de interpretar essas ondas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é as formas de interpretar as ondas. Então, se a gente tem uma serra, uma rima, se eu pegar essa rima e dividir ela por 2, eu faço um efeito, O efeito da redução.
né? Então essas barras efetoras aqui, ó, né? 2 são, você nunca cancela uma onda, você apenas são potências, são potenciais moduladores. Então a gente tem esses potenciais aqui, ó, moduladores de ondas. E aí o que acontece? Né? A gente tem os espelhos, os fenômenos reflectivos, e isso vai modulando as ondas, e elas vão rimando diferente. A rima, ela sofre uma certa relevância, uma certa constatação no nosso organismo, né? A gente interpreta a rima e constata ela. Ixi, eu tô com dificuldade aqui, ó. Né? A gente constata ela. E eu pus o K realmente para poder dizer que o K ele é o limite que desemprega derivação a partir de um eixo de força. Você tem a força desse eixo e a que passa em um limite e deriva por tamanha força, né? Então a força ela vai abrir o raio desse impulso que vai fazer essa rima ser propagada, essa onda, né? Tu tá vendo a onda aqui, ó? É mais ou menos assim que ela configura assim para nós entendimento. E isso é a radioatividade. A gente tem várias formas de interpretar essa radioatividade. Só que por ela ser um fenômeno de rima que sofre modulação em várias formas e valores possíveis, a gente chama de ordenações, né? É como se a gente tivesse uma coisa assim, ó. Né? Realmente isso aqui, ó, são as várias ondas, e isso daqui, ó, né, são os vários encontros das ondas. E aí o que acontece? Nós temos as placas sensitivas que sabem das ondas a partir disso daqui, ó. Né? A partir da razão de equilíbrio anterior. Né? A gente sempre se conecta ao equilíbrio. O equilíbrio do nosso organismo, de alguma sabedoria, de alguma constatação, é um ponto de conexão. Né? Então aqui a gente tem pontos de conexão. Né? Nesses pontos de conexão, quando a conexão ela sofre falhas, modificações, quer dizer que ela sofre um fenômeno, uma inovação.
Então tá vendo aqui, ó, essa rima cheio dos is, né? A inovação, ela pode ser um decaimento. Ela geralmente decai. Decai o lado anterior para um novo ponto de equilíbrio no espaço e tempo. Fala assim porque parece que tá famoso agora, espaço-tempo. Por causa do vário emprego é, da, do fenômeno desse fenômeno do alto investimento em pesquisas relacionadas à física quântica, que é algo que sempre esteve aí, né? É algo que nunca saiu de moda, né? Você vai em algum lugar, o tempo e o espaço estão ali. O narrador, ele conhece muito bem. E o narrador do tempo e espaço presente é sempre o seu inconsciente. Você tem um inconsciente. Por que as pessoas, elas, para venderem livros de autoajuda, elas falam sobre agentes espirituais? Que existe o céu e o inferno, e existem várias pessoas lá na sua olhando por você, porque são agentes do seu inconsciente que se apropriam de experiências anteriores com pessoas anteriores que você considerou serem mais equilibradas que você. Ou seja, você faz seleção de agentes superiores. Então a gente tem as águas certas, as ondas certas para determinadas zonas de focos, de artifícios. Então não é que isso aí tudo é balela de sabedorias para vender autoajudas, porque as pessoas conseguiram encontrar tecnologias para apanhar essas frutas, esses ingredientes da natureza dos homens, que moram no inconsciente dos homens. Já dizia o Sigmund Freud, né? Vamos ver o que o Sigmund Freud dizia. Frase do Sigmund. Acho que é Sigmund Freud. Acho que escreve assim. Sigmund Freud. Vamos ver aqui, ó. Acho que é isso mesmo. Loucos são apenas os significados não compartilhados. A loucura não é loucura quando compartilhada. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E esse aqui, ó. Só o conhecimento traz o poder. Sigmund Freud. Então aqui a gente está confundindo o Zygmunt Bauman com Sigmund Freud, né? Então isso são arquitetos da fraude de um inconsciente que tentam fazer você acreditar que existe um Satanás dentro de você e um anjo em você, que são apenas vetores matemáticos da sua necessidade de se fazer aprendiz, selecionar o mais capacitado em um ambiente para aprender com ele. Então são raízes dos seus professores, das suas rimas potenciais em dados ambientes, que protestaram ser professores, profecias suas, né? Não são nada de seres subquânticos que celestialmente foram escolhidos para poder renderizar a sua capacitância de
por uma fonte delimitada, derivar e ser um agente, um aguente sabido por Deus, o processamento de todos esses atores na vida. Não tem nada dessas questões, né? Isso é genocídio para entendimento da radioatividade ou de outros fenômenos. Então vamos entender aqui, ó, como é que a gente entende, a gente observa a radioatividade. A gente vai e sabe o que a gente faz? A gente pega assim, ó, a radioatividade e marca consulta com ela. Então a gente marca consulta com radioatividade e olha aquilo que ela diz informar, diagnosticando a realização de seu direito eterno de ser por nós uma dada constância barra constatação. Eu lembro do Tatá, um gatinho nosso lá de casa. Tatá. Constatação, né? Então a gente não conta e a gente não tem para contar, a gente não diz, enobrece a linha de contagem, que são os números. Números são alinhadores de contagem. Da mesma forma que as letras são. E as unidades de medida também. Só que diferente dos números, as unidades de medidas elas utilizam de medidas. Elas utilizam números para sequestrar uma atenção. Vou revelar para vocês, ó. A gente tem a terminologia do atento, né? Então, quem é o atento? O atento é o profissional, aquele que vai pegar fogo, aquele que vai fazer fissão na matéria e vai se transformar por fissão terminológica de atento, né? A gente tem esses grupos terminológicos que vão desmarcar naquele crente uma condução que lhe consulta saber com ela, e ser esse elo de DNA, né? Essa alta voltagem. A gente fala alta voltagem. Quer dizer que a sua vontade, a sua vantagem por ser e estar nessa fissão é maior do que a nossa. E aí a gente constata isso com a resolução que você entrega, que você marca em si entregar. Bom, e aí a gente precisa de marcar consulta com ela. Quem é ela? Ela é a radioatividade.
Agora que vem a questão, a radioatividade da dor que aparece pelos cantos. E aí a gente conhece a radioatividade e a medida da radioatividade pelos cantos que ela descanta. Dorminar. Nossa constatação, nossa atenção. Então, basicamente essa é o invólucro da radioatividade. Porém, se a gente pegar, assim como a gente pega o café do pé e aí a gente vai lá, seca o café. A gente tem um café, seca o café e aí descasca o café, né? E aí a gente revela a semente do café, né? Que é mais ou menos assim. Revela a semente do café e aí a gente torra a semente do café, revela, né? Porque revelar aqui é descascar, né? Descasca, torra a semente do café, tritura a semente do café e passa ela, agora que vem a palavra, em radioatividade. Por que radioatividade? Porque a gente tempera a água com radioatividade. A gente passa o café triturado em água quente. Agora você sabe o que é radioatividade em sua vida, né? Você sente ela a partir da diferenciação que a gente falou aqui, ó, do seu equilíbrio inovado, né? Porque anteriormente você tinha uma temperatura. Com essa soma de radioatividade que eleva a sua temperatura, que modifica a ondulação das águas no seu interior, que sistematicamente avisa pelos sistemas de integração, você é modificado e você sabe, crê e tenta encontrar um novo equilíbrio para essa modificação. Só que agora não é só a radioatividade na água, mas a radioatividade consumindo, ajudando a consumir a água, a consumir o café na água. E essa consumação do café, do café mais água radioativa, desculpa o termo aqui, eu sei que socialmente a gente não utiliza isso para radioatividade, mas isso é uma forma de entendimento. Água radioativa, água temperada pelo calor, água ondulada, né? Água que as partículas estão modificadas. Como mais da água radioativa, a gente tem um produto, né? O produto para consumo. Não é mesmo? Tudo isso fez uma mudança no café, que até então. Mas para esse café chegar ao café também teve várias etapas, como a gente está vindo aqui, ó, né? Só que tudo isso é uma constante, né? A gente tem essa dada constante. Então isso é uma rima, não é mesmo? A gente não falou ali atrás que a rima,
né, é uma constante. Aqui, ó, uma rima, e aí a gente tem, são potenciais moduladores de onda. Então na rima, quando a gente faz potenciais moduladores dessa rima, a gente encontra as etapas, e quando a gente atua nessas etapas, nós estamos sendo agentes de fontes de radioatividade, porque a gente está ordenando a rima sobre a nossa constatação, que é sucesso, que faz sucessão dessa constante. E aí nessa sucessão dessa constante a gente se instala nenhuma partição desse raio para tentar revelar a maior saúde possível, o maior saldo possível dos agentes que vão dominar nessa consulta com a nossa transformação, a nossa radiação, a nossa alta vontade de profissionalizar essa constante lá, né? Essa consumação de potenciais rimas. Quem são as rimas então? Se o café é uma rima, eu acredito que toda a vida é uma rima, né? Toda a vida é uma rima. Então toda a vida, se a gente juntar toda a vida, a gente tem que ter alguma coisa assim. E a gente não tem? Isso é revelado pelos dias e a noite, né? Bom, dentro dessa introdução aqui, a gente começa a ganhar mais promoção de caminhos para poder cultivar a sabedoria da radioatividade, porque a gente tem a atividade em toda a vida que parte por frequências, né? Então vamos lá, frequências de atividade. Vida, idades, atenções somadas a essas ondas, essas imaterializações de frequências em nosso organismo, em nossa organização de ser vivo. A radioatividade é um fenômeno que resulta da emissão de energia por átomos, provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade do núcleo de elementos químicos. Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações, já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Então o que está acontecendo? A gente tem um campo de um átomo que é o reflexo desse núcleo, né? Então nesse núcleo, né, o eixo dessa fonte, ele é permeado por elétrons, que são vibrações da atmosfera que isso vibra, né? Só que a gente tem vários níveis de vibrações, que a gente já até falou. Isso aqui é a rima. Porque como ela ocupa um espaço-tempo no universo, para ela existir, ela precisa rimar em tempo e espaço dentro da possibilidade de se manter, né? De se manter. E aí quem faz isso são os átomos, né? E aí o núcleo aqui, ó, desse átomo tem os prótons e os nêutrons, que objetivam regir a eletrosfera, a configuração da eletrosfera,
A eletrosfera, ela é uma configuração de prótons e nêutrons em um universo, né? Dado esse universo, a condição que precisa esse próton e esse nêutron gerar estabilidade. Então, próton e nêutron, eles têm, né, as cargas deles, e as cargas deles, elas são opostas para confluir equilíbrio pela observação. Então, nós generalizamos o conhecimento para entregarmos um dado entendimento, né? O entendimento desses núcleos ativos, dessa energia de núcleos ativos. O raio-x são raios que partem são pontos maiores desse sistema, né? Porque os raios, eles conseguem serem encontrados pela dinâmica das acelerações, né? Acelerações em função da atmosfera. Então, quando a gente coloca esse átomo em um ambiente onde a gente tem vácuo, nós não temos a atmosfera nesse ambiente para ser ditadora, né? E aí o que acontece? A gente consegue ver melhor esses raios no domínio das suas auto-entregas de ser e estar atomados, né? Tomados por nêutrons e prótons. E aí a gente consegue observar até mesmo a variação de átomos, que a gente chama de, por aceleração, de ionização, né? E aí a gente consegue observar de tal maneira os limites de um átomo conhecido. E aí os limites, eles nos revelam isso aqui, ó: efetuadores de vida. O que são efetuadores de vida? São sensações novas. Porque imagina você, para uma gente que tem obsessão em sentir e vem sentindo já a vida inteira, ele cansa de sentir a mesma coisa. Então, ele mesmo sabendo que o café ele precisa ser assim, ele começa a fazer os desvios do ser assim. Poxa, nossa, eu tô cansado. Nossa, será que é assim mesmo? Será que tem que ser assim mesmo? Então vai lá e desvia do ser assim, desvia do padrão que é assim. E aí todo mundo chega nisso, né? Ah, não, será que tem assim? Aí vem o experimento. E a gente sempre descobre que não precisa ser assim. Só que a gente tem que pagar os preços que a gente chama de corrompição do ser, que vem sendo assim já há anos. Olha a palavra: vencedor. Vencedor. Assim há vários anos. E aí olha o que a gente tem: vencer a dor que mina, que explode, que é sabedoria. Aí a gente tem que ser muito corajoso mesmo, né? Para desmarcar a consulta com ela. Você vai desmarcar mesmo, meu amigo? Você tem certeza? Tem certeza? Você acerta essa? Não, mas eu quero tentar. Eu quero me sacrificar por esse conhecimento, né? Então a gente faz esse desvio de ser. E aí existe, né?
Existem as várias frequências e se existe alguém que quer, existe realmente existe a solução. A gente só nunca não sabe se esse alguém que quer vai encontrar a solução, mas só dele partir em busca quer dizer que essa solução vai aparecer algum dia, né? Frequências, elas são infinitas dentro da sabedoria da matemática, pelo caso do decaimento, né? Pelo caso do átomo, pelo caso da divisão infinita. Então, na matemática, ela é precisa, ela é necessária. E aí falou, né? Falou que diferente de uma reação química, uma reação nuclear, ela modifica o átomo. A química, ela só desestabiliza. Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações, já reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Então, enquanto que uma só fura o pneu, a outra quebra o eixo. Não. Vamos pôr aqui, ó. Química fura pneu. Nuclear quebra eixo ou componente. Fura pneu ou gasta, né? Em resumo, as partículas radioativas e suas características são alfa-Lá, beta, batelá e gama. Em resumo, as partículas radioativas são alfa, beta e gama. As cargas elétricas são mais 2, divisão por 2, né? Menos 1, subtrair 1. E gama, né? Zerar, neutralizar. A natureza da alfa, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. A natureza da beta, ela tem elétrons produzindo em transformações nucleares. Então existe uma coisa bem mais íntima aqui, ó, do que uma. Aqui a gente precisa de uma dada amizade, de uma dada relação. Aqui a gente precisa só de uma dada leitura, né, de uma transição. E a gama, a natureza dela é a radiação eletromagnética. Ou seja, a gente precisa de uma sensação e aí o que acontece? Poder de penetração. Pequeno, médio e alto. Então a gente tem a escala de penetração. Essa escala de penetração, ela tem a ver com a qualidade da gente pesquisar as matérias e as deformações radioativas nas frequências que elas entregam frente às fontes de radiações. Então, dependendo da densidade, essa radiação aqui, ó, ela se faz pequena para determinado objeto, médio e alto. Vamos lá, continuando.
A radioatividade tem muitas aplicações na sociedade. Desde a sua descoberta, grandes avanços científicos foram alcançados, gerando desenvolvimento tecnológico. A emissão de radiação tem utilizações em diferentes setores, como na medicina, geologia, indústria e armamento. A gente falou isso. Tipos de radioatividade. Tipos. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns. O tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria, que são respectivamente baixo, médio e alto. Então vamos lá aqui, ó. Alfa, beta e gama. Isso aqui tudo existe em você, ó. Tá vendo você? Né? Vamos pôr que esse aqui é você. E aí você está conectado com o mundo porque você sente o mundo à sua volta. Né? Você tem fontes de sensação, ó. Né? Não tem fontes de sensação? Camada da pele, pés no chão. Então tudo isso aqui, ó, tem aquela força. Né? Só que quando você neutraliza essa rima, rima, o que acontece? Você considera-se com forte estar da controle de ser nesse momento. Né? Então, esse tal de conforto, estar, é quando você consegue neutralizar a rima, né? Essa condescensão de rimas em dados ambientes. A gente sempre tem as seções espirituais de rimas no ambiente que se instalam pelos parâmetros que são pedidos em determinados ambientes, como por exemplo a imagem, né, e semelhança dos crentes de que estão no céu nesse dado momento. Porque realmente crianças, elas quando elas estão sendo supervisionadas, elas creem estar no céu. Sabe, crianças dessa forma aqui, ó. Creche. Isso aqui, ó, é o céu da nossa sociedade. Você pode estar sempre no céu, porque em qualquer demanda trabalhística, a instituição ela vai condicionar um agente, Deus lá, né? Que Deus ou busca ser Deus lá. Quem que é Deus pra gente? É essa operadora aqui, ó. É a cuidadora da creche. Só que essas crianças continuam sendo crianças, porém cheias de fenômenos radioativos na natureza, né? Então, o que acontece? Para Deus ou a operadora lá te dá o conforto de estar, ela precisa de encontrar aquilo que neutraliza sua rima, né? Aí o que acontece? Lá vai a química que a gente está estudando fazer as adaptações de núcleo e química para conter você em Deus, né? Bom,
Ah, é, Não precisem ficar assustados, porque até mesmo os deuses da nossa vida também têm deuses para eles na vida deles, né? É sempre uma escala. Ah, vamos lá. E aí nessa sua busca por equilíbrio, você conhece ou você finge conhecer, você finge ter o status de conhecimento dessa razão somativa aqui, ó. Dessa razão que se soma aqui, ó. Você finge ou tem porcentagens de conhecimento disso. Só que o que acontece? Isso está sempre em rimas. Então, por mais que você tenha conforto, você pode chegar em um buraco de negras rimas. Um buraco negro. Sabe o que é um buraco negro de negras rimas? É quando você não consegue fazer a contraposição, negociar com a rima, né? Quando você não consegue se adaptar a ela, a rima. E aí você se vê assim. Vamos ver aqui se a gente acha. Eu quero com os quadradinhos. A gente vai achar aqui, ó, buraco negro. Aqui, ó. É mais ou menos essa impressão aqui, ó. O que acontece? Você é meio que puxado contra a habilidade de neutralidade. Você sempre está buscando a neutralização da rima para se ver no controle. Mas quando você vê um buraco negro, né, você meio que é puxado para super positividade ou super negatividade. Você não consegue fazer a neutralidade. E aí você sofre efeito com isso. Quando você sofre, é porque você não consegue neutralizar o sofrimento. É que você está eletropositivo ou eletronegativo frente a uma passagem do seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui na roça, né? Eu estou ficando aqui na roça agora. Quando eu vou ali fora trabalhar, se eu não estiver neutro, a eletropositividade ou a eletronegatividade desse ambiente, ela vai me puxar. E aí eu vou sofrer o efeito disso. A gente pode sofrer os efeitos da alfa, da beta, dos barulhos de batida, dos barulhos da própria fala exponencial dos agentes, ou até mesmo da gama, né? Pode ser cheiros ou superpoderes de ser e estar em um dado ambiente, né? Desesportando o clima com a sua fonte, né? Deus faz muito isso, né? Para poder testar ou para poder descobrir qual que é a melhor gincana, atividade para poder deixar em equilíbrio os seus fiéis, né? Bora lá então, emissão alfa. Vamos lá para as emissões. Alfa. E aí o que a gente tem? A gente tem o
o corte do universo, o corte no infinito, que vai fazer 4:2. Esses pares aqui, ó, são partículas pesadas de carga positiva que possuem carga elétrica mais 2. Carga elétrica mais 2. Então você pensa assim, se você é um organismo sobre um eixo que diz expansiona-se uma simetria. E a simetria, ela é par. Uma simetria de par que diz parte desse eixo, né? Como uma folha, como o limbo de uma folha. O que é o limbo de uma folha? O limbo de uma folha é isso daqui, ó. Né? Essa parte aqui, ó. Esse é o limbo. É aonde que as razões sensitivas do Sol, da radiação, fazem metabolizações fotossintéticas. Simetria de par. Mais 2. O que acontece? Acontece que o organismo todo, sobre a fala, sofre o mais 2 ergonômico, né? Então, o núcleo, que é esse centro de controle aqui, ó, né? O núcleo, ele é o sistema nervoso central. Ele sofrendo mais 2, ele vai fazer o ergonômico fazer você descarregar-se, como se você estivesse sofrendo aquilo que você está sofrendo ao quadrado. Então ele vai fazer isso aqui em você, ó. Ele vai te colocar em quadrado. Ele vai toda a carga que você sofre no seu ser, com a emissão alfa, vai fazer com que você sofra ao dobrado, né? Ao quadrado. Olha só o que é o quadrado. Tá vendo? Esse é o ao quadrado. É o alfa. O alfa é quando alguém vem investigar você na atividade e geralmente começa a comentar, né? Fala assim, mas você vai trabalhar com isso mesmo? E fulano de tal? E a sua responsabilidade? E aquilo? E aquilo? Aí já começa a emissão alfa, né? E aí você precisa, ao mesmo tempo, ser aquilo que você estava sendo e ser um aguente ao quadrado para descontrolar essa carga alfa que está em contato com o seu núcleo, que está penetrando a sua eletrosfera. Isso é um conhecimento da partícula das emissões alfa. Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio, e por isso alguns autores também chamam de hélion. Hélion, né? Possui pequeno poder de penetração e por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Então, ó, hélion, pequeno poder. Então, se alguém estiver banhando você com sobrecarga, fazendo com que você se dê por sobrecarregado, com uma folha de papel, se você escrever o que esse aguente dita, né? Você barra a penetração alfa dele.
Já cansei de fazer isso, penetração alfa dele, né? E aí você barrando a penetração alfa dele, você consegue mais foco, mais mais equilíbrio sobre a sua realização no espaço-tempo. Porque geralmente as pessoas elas fazem isso para tentar ver o quanto você se dá por dependente dessa pessoa, se você lhe transforma em vício ou não. E isso não é bom, né? A dependência não é boa nesses sentidos, né? Vamos lá. Emissão beta. Emissões, né? Vou pôr no singular, emissão beta. Não, tem que ser no plural. Emissões. Precisa ser no plural. Beta. O beta. Então, beta a gente vai ter que, algo vai vir e vai bater na superfície e vai fazer assim, Tá vendo? Bateu na superfície, tá fazendo assim, E aqui está o núcleo, aqui está o eixo. E aí quando bate, esse batimento aqui, faz assim, toque. Cancela aqui e abre uma força aqui. Isso se chama desequilíbrio. Se for em laboratório, a gente chama de desespere o objetivo. E a gente fala assim, vai lá, faz, vai rápido, né? Olha a bola, toca, olha o gol, vai lá. Então isso são emissões betas, né? Quando você está trabalhando em algo e você vê a tentativa de ilustrar que você está com uma dívida, a dívida, olha só, é isso daqui, Se você está trabalhando e você está com a dívida, olha só, a dívida de um plano é o desespero em beta. Beta sempre faz isso daqui, Ele fecha, ele constringe, ele contrai a sua cabeça, o seu objeto e soma um desequilíbrio nas pernas, um desequilíbrio inferior. Então é mais ou menos isso, né? Uma desestabilização. Todos nós decaímos em beta em algumas dadas circunstâncias, desde pagar as contas até reunir com os filhos para poder delegar melhores ações. São partículas leves de carga negativa e que não contêm massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. São partículas leves de carga negativa, então são cargas negativas. Diferente da alfa, né? Cargas negativas, então são contrárias ao que você está fazendo. Não são, por exemplo, a alfa, você pode colocar que aqui, pode ser uma entrevista, como que chama? Você vai dar uma é mais ou menos entrevista mesmo, né?
quando você recebe uma visita. Só que a gente tem as visitas boas, só que a gente tem as visitas que ficam perguntando. Então isso é emissão alfa, né? Por mais que sejam cargas elétricas positivas, às vezes essas altas cargas podem danificar. Agora as cargas negativas, elas são ruins, que não contém massa, só que elas podem avisar também. No sentido de você trabalhar com algo, e aí isso aqui pode ser um aviso. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Então, quando a gente fala nucleares, a gente lembra de sistema nervoso central, ó. Cabeça, núcleo. E aí a notocorda, né? O sistema nervoso central é o divisor, é a difração ou raio de núcleo. Eu trabalho com isso, né? Raio de núcleo, né? Com essa difração desse núcleo para o nosso interior, né? Olha só. Então a gente precisa de encontrar, ó, a pílula disso, o equilíbrio. Olha só, olha que legal, né? Tá vendo essa questão aqui, ó? Né? Isso aqui, ó, tem os arcos certos. Então, todo objeto de ressonância, ele tem os arcos certos. Se você pegar um violão, a montagem do violão é assim. Você cola as madeiras e o tampo. E aí você tem o arco, ó, que cola um no outro e faz ressonância. Faz ressonância. Caramba, hein? Foda é desenhar um perto do outro, que ele não admite. Tenta trazer isso pra longe. Isso que é foda. Aí, ó. As minhas partículas aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. Beta. Pô, caralho. Que droga, cara. Nossa. Aí, ó. Não. Mas que coisa ruim, que drive. Ai, que saco. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pronto, agora foi. Agora cirurgia de mouse é complicado, né? E agora vai. Foi. Então olha aqui, né? Nessa tal de quadra, né? Olha aqui, né? A gente tem o nosso organismo, que é a cabeça núcleo, e aí que a gente tem a corda difratora, que vai difracionar a sensação desse núcleo, dessa cabeça. E aí tudo é assim, é essas difrações, ó.
Tá vendo isso daqui sobre isso daqui, ó? E aqui a gente enxerga o ser humano sobre a cruz, sobre os cruzamentos de energia, de radiação, né? E aí o que acontece? Isso expoentiza o cuidado com essas sensações para esse campo aqui, ó, que é gerado para desconter as reações desses impulsos nervosos que são gerados e coordenados pelo sistema nervoso central. E aí a gente tenta flutuar sobre ele, né? E aí o que acontece? Flutuar sobre ele em um plano é você fechar de forma correta. Então, por que a gente toma as pílulas, né? Olha só as pílulas. Para buscar fechar isso. Fechar esse plano, ó, né? E fazer ele rodar direitinho, como se deve. Tá vendo? Essa roda ela que produz a vida, é ela que ara a nossa. Essas são as pás que aram a nossa vida. Olha só, olha o quadrado e olha as pás arando. Chique. Então, quando a gente tem a emissão beta, a gente tem um incômodo nesse chão. E aí o que acontece? Em algum dado momento você vai flutuando aqui, ó, porque você perde o contato. Perdas de contato. Então, o que era para ser isso aqui, ó, faz onda. Essa onda, por perda de contato, é uma beta. Então, quando você perde contato com uma pessoa, isso beta em você. Quando você pensa que seu esposo ou a sua esposa eles estão traindo você, isso é um beta em você, né? Quando você está existem vários tipos de frequências de beta, aí é que tá, né? Não vamos entrar nisso agora. Nessa reação, um nêutron estável se desintegra. Nêutron a gente já sabe, né? É quando você se vê com forte estado. Estado de integração. Nessa reação, um nêutron instável, ou seja, ele não está estável, ele está instável. Se desintegra, ele sai, convertendo-se em um próton. Então, aí a gente pergunta, uai, por que fulano saiu? Uai, ele não estava estável. Só que a gente meio que não sabe que ele não estava estável. É um próton convertendo-se em um próton. E ele ele se converte em próton que permanece no núcleo. Há a emissão de um elétron em alta velocidade e do neutrino, cuja massa de carga são desprezíveis. E aí o que acontece? Esse próton, que era nêutron instável, ele, ao perder conforto, ele se desintegrou e afirmou essa perda de conforto. Então, aqui, ó, o nêutron, né, perde conforto e avisa em próton. Um nêutron instável. Avisa em próton emitindo-se. Então ele vira tímido ou ele vira metido. Né? Se ele vira tímido, ele vira eletronegativo. Se ele vira metido, ele vira elétron positivo. Metido e tímido. Então, tímido é eletronegativo e metido é eletropositivo.
do neutrino cuja massa de carga são desprezíveis. Possui poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. Então ele pode penetra folha de papel, mas não de metal. Então uma folha de papel não vai barrar você escrever aquilo que está acontecendo nesse instante, não vai barrar que essa emissão aconteça, essa fonte aconteça, né? Mas se você sair do local, né, criar uma meta, sair do local, você vai conseguir barrar. Se você se afastar da fonte, você vai barrar. Agora, né, se você se inscrever, não barra. Bom, eu vou parar esse vídeo por aí, porque eu já estou cansando aqui, né, dessas explicações. Mas num próximo vídeo eu continuo falando sobre esse respeito dessas radiações, né, da radioatividade, que eu não sei se eu já falei aqui, mas é a área que eu me formei, né? Eu me formei em tecnologia das radiações, né? Então, todo esse repertório de analogificar esse conteúdo tem de despartimento sobre as minhas conquistas acadêmicas, né? Sobre todo o processo de trabalho de estudos, né, sobre esses temas e tal, né? Então essa parte é bacana também de estar aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!